Você é um fardo agora. Essas 5 palavras estilhaçaram o que restava do meu mundo, enquanto eu estava sentada naquela cadeira de rodas, minhas pernas ainda envoltas em bandagens, minha coluna gritando a cada respiração. Minha mãe, Patrícia, estava parada na porta do meu quarto de infância, de braços cruzados, o rosto esculpido em gelo. Atrás dela, meu irmão Diego esvaziava metodicamente as gavetas da minha cômoda em sacos de lixo pretos, jogando minhas roupas dentro como se estivessem contaminadas. 3 semanas haviam se passado desde o acidente que quase me matou. 3 semanas desde que meu carro despencou da Serra de Petrópolis porque os freios falharam. 3 semanas desde que acordei no hospital e soube que talvez nunca mais andasse. E agora, enquanto Diego fechava o último saco, eu agarrava um pequeno envelope em minhas mãos trêmulas. Um envelope de um advogado, um envelope sobre o qual eles não sabiam nada. Eles não tinham ideia do que eu estava escondendo. Eles não tinham ideia de que, em 3 meses, estariam de joelhos implorando por perdão. Mas a essa altura seria tarde demais. A manhã do acidente se repetia em minha mente como um filme de terror em loop infinito. Eu tinha acabado de completar um turno de 12 horas no Hospital Santa Maria, onde trabalhava como enfermeira no pronto-socorro. Meus pés doíam, meu pijama cirúrgico cheirava antisséptico e exaustão. E tudo o que eu queria era dirigir para casa, tomar um banho quente e desabar na cama. Entrei no meu Honda Civic, virei a chave e saí do estacionamento para a BR-040. A estrada serpenteava pelas colinas, nos arredores da nossa cidade de Petrópolis. Uma rota cênica que eu havia dirigido 1000 vezes antes. Eu estava a 8 quilômetros de casa quando pisei no pedal do freio ao entrar em uma curva fechada. Nada aconteceu. Pisei com mais força. O pedal foi direto até o chão. O pânico explodiu no meu peito enquanto meu carro acelerava, colina abaixo, em vez de diminuir a velocidade. Puxei o freio de mão. Não adiantou nada. Bombeei os freios freneticamente, gritando enquanto o guardrail se aproximava. O carro atravessou a barreira de metal e voou pelo ar. Por 3 segundos, fiquei sem peso, suspensa entre a vida e a morte. Então, o mundo se tornou metal esmagador, vidro estilhaçado e dor excruciante enquanto meu carro capotava pela encosta rochosa e batia em uma árvore no fundo da ravina. Acordei 2 dias depois na unidade de terapia intensiva. A médica, uma mulher gentil chamada doutora Yolanda Pereira, sentou-se ao lado da minha cama e explicou que eu havia fraturado 3 vértebras na parte inferior da coluna. A boa notícia era que eu estava viva. A notícia incerta era se eu voltaria a andar. A fisioterapia poderia ajudar, ela disse, mas levaria meses de tratamento intensivo. O plano de saúde cobriria parte, mas eu precisaria pagar vários milhares de reais do meu bolso pela reabilitação especializada. Minha mãe e meu irmão me visitaram uma vez durante aquelas 2 semanas no hospital. Eles ficaram por 20 minutos. Patrícia reclamou do custo do estacionamento. Diego checou o celular o tempo todo. Nenhum deles perguntou como eu estava realmente me sentindo. Nenhum deles segurou minha mão. Quando voltei para casa, uma van de transporte médico me deixou na porta da frente com uma cadeira de rodas e um andador. Diego me carregou para dentro e me depositou no sofá da sala como um pedaço de bagagem. A tensão na casa era sufocante desde o primeiro dia. Patrícia suspirava alto toda vez que eu precisava de ajuda para ir ao banheiro. Diego reclamava que meu equipamento médico bagunçava o corredor e dificultava para ele mostrar a casa a potenciais compradores. Espere, o quê? Mostrar a casa? Foi quando descobri que Diego ia se casar com sua namorada Amanda e queria comprar nossa casa de família de Patrícia por um preço reduzido. Eles planejavam reformá-la, minha casa de infância, a casa onde eu vivi por 28 anos, onde meu pai Geraldo havia morrido há 5 anos de um ataque cardíaco, estava sendo vendida bem debaixo do meu nariz e eu estava no caminho. O ponto de ruptura veio exatamente 3 semanas após o meu acidente. Patrícia convocou uma reunião de família em uma manhã de terça-feira. Fui de cadeira de rodas até a sala de jantar e encontrei os dois já sentados, usando expressões que fizeram meu estômago afundar. Patrícia cruzou as mãos sobre a mesa e falou no mesmo tom que usaria para demitir um funcionário incompetente. Não podemos nos dar ao luxo de mantê-la aqui, disse ela. Você tem 28 anos, não é mais criança. Seu acidente, sua responsabilidade.
Diego precisa desta casa. Eu preciso me mudar para um apartamento menor. Você vai ter que resolver suas coisas sozinha. Eu olhei para ela, certa de que tinha ouvido errado. Mãe, eu acabei de sair do hospital. Eu nem consigo andar. Preciso de ajuda com coisas básicas, como tomar banho e me vestir. Você está me expulsando. Diego recostou-se na cadeira, braços cruzados, exatamente como Patrícia. Juliana, você mora aqui de graça há anos. Você ganha um bom dinheiro como enfermeira. Deveria ter economias. Este não é um problema nosso para resolver. A raiva borbulhou através do meu choque. Lembrei a eles que, nos últimos 5 anos, desde que o pai morreu, eu vinha pagando a maioria das contas da casa. Eu havia coberto o financiamento da casa quando Patrícia perdeu o emprego no banco. Eu havia pago pelos cursos de licença de corretor de imóveis de Diego. Eu havia comprado mantimentos, pago contas de serviços públicos e mantido esta casa funcionando enquanto trabalhava 60 horas por semana no hospital. Tudo o que eu ganhava ia para esta família. Minha conta poupança tinha exatamente ali 700. Patrícia acenou com a mão com desdém. Essa foi sua escolha. Nunca pedimos que fizesse essas coisas. Você as fez porque se sentia culpada. Culpada de quê? Ela me olhou com algo próximo ao ódio. Sobre existir. As palavras me atingiram como um golpe físico. Diego se levantou e anunciou que começaria a embalar minhas coisas. Em 1 hora, minha vida inteira estava amontoada em sacos de lixo e uma única mala. Eu sentei na minha cadeira de rodas, entorpecida e incrédula, enquanto eles me apagavam da casa onde cresci. Foi quando o telefone de Diego caiu do bolso e bateu no chão de madeira. A tela se iluminou com uma mensagem de texto. Eu estava perto o suficiente para ler. A mensagem era de alguém chamado Tony. Dizia: eu fiz o que você pediu. O serviço nos freios parece natural. Ninguém vai saber. Meu sangue gelou. Peguei meu próprio telefone e rapidamente tirei uma foto da tela de Diego antes que ele pegasse o aparelho. Ele não percebeu. Ele estava muito ocupado enfiando meus casacos de inverno em outra bolsa. Mas eu percebi. Eu percebi tudo. O serviço nos freios. Meus freios falharam. Diego tinha feito algo no meu carro. Meu próprio irmão tinha tentado me matar. Mas por quê? 1 hora depois, Diego colocou minhas malas em sua caminhonete e me levou para a pousada Beira Rio, um estabelecimento decadente na saída da cidade, onde o letreiro de neon piscava e o estacionamento era de asfalto rachado. Ele pagou por 2 semanas adiantado, me entregou 500 em dinheiro e disse: isso é mais do que você merece. Não entre em contato conosco novamente. Então ele foi embora. Eu estava sozinha em um quarto de pousada que cheirava a fumaça de cigarro e mofo, sentada em uma cadeira de rodas, incapaz de sequer carregar minhas próprias malas para dentro. A recepcionista, uma senhora idosa chamada Constança, me viu lutando pela janela e saiu para ajudar. Ela tinha cabelos prateados presos em um coque, olhos gentis por trás de óculos grossos e mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Ela carregou minhas malas para o quarto 12 sem dizer uma palavra sobre por que uma jovem, em uma cadeira de rodas, estava se hospedando sozinha em uma pousada semanal. Depois que ela saiu, tranquei a porta, me arrastei até a cama e finalmente me permiti chorar. Grandes soluços convulsivos me rasgaram enquanto a realidade me atingia. Minha família tinha me jogado fora como lixo. Meu irmão tinha tentado me assassinar e eu não tinha para onde ir e quase nenhum dinheiro. Mas eu ainda tinha o envelope. O envelope que havia chegado em casa 4 dias antes do meu acidente. O envelope que eu havia enfiado na minha bolsa, com a intenção de abri-lo mais tarde e depois esquecido no caos de ossos quebrados e vidas destruídas. Eu o peguei agora com as mãos trêmulas. Era do escritório de advocacia de Haroldo Brennan. Eu o abri e li a carta dentro. Cara senhora Juliana Reis. Começava. Lamento informar o falecimento de sua avó, Dora Reis, em 8 de março. Como inventariante de seu espólio, estou entrando em contato com você a respeito de seu último testamento e testamento. A senhora Reis legou todo o seu patrimônio a você, avaliado em aproximadamente 3 milhões de lirales. Por favor, entre em contato com meu escritório para organizar a documentação necessária para a transferência de ativos. Eu li a carta 3 vezes. Li 3 milhões. Minha avó,
Dora, mãe do meu pai, tinha me deixado 3 milhões de dólares. Ela nunca tinha sido próxima de Patrícia ou Diego. Na verdade, ela abertamente não gostava de Patrícia, chamando-a de fria e calculista. Dora sempre me disse que eu era a única na família com um bom coração. Eu a visitava toda semana no asilo antes de ela falecer. Eu segurei sua mão enquanto ela partia e ela deixou tudo para mim. De repente, as peças se encaixaram com uma clareza horrível. Diego deve ter visto esta carta. Ele deve ter aberto minha correspondência, lido sobre a herança e percebido que, se eu morresse antes de reivindicá-la, o dinheiro passaria para Patrícia como minha mãe e depois para ele. Era por isso que ele sabotou meus freios. Era por isso que eles me queriam morta. 3 milhões valiam a vida de uma filha para eles. Eu não era o fardo deles. Eu era o alvo deles. E eles achavam que eu estava muito quebrada para revidar. Eles não tinham ideia de como estavam errados. A primeira noite naquela pousada foi a mais longa da minha vida. Cada pequeno som me fazia pular. Cada carro passando lá fora me fazia pensar se Diego havia voltado para terminar o que começou. Mal dormi, cochilando em surtos e sobressaltos, acordando em pânico sempre que meu corpo se movia e enviava dor pela minha coluna danificada. A manhã chegou com uma luz solar fraca filtrando através das cortinas manchadas. Eu precisava usar o banheiro e a luta para ir da cama para a cadeira de rodas, depois da cadeira de rodas para o vaso sanitário, me deixou suando e ofegante. Tarefas simples nas quais pessoas saudáveis nunca pensavam haviam se tornado desafios monumentais. Tomar banho era impossível. Conseguia um doloroso banho de esponja na pia, chorando baixinho enquanto a água morna corria pela minha pele machucada. Uma batida na porta me fez congelar. Quem é? Eu chamei, tentando manter o medo fora da minha voz. Constança, querida, eu trouxe um café da manhã para você. Destranquei a porta e encontrei a recepcionista da pousada, segurando uma bandeja com ovos mexidos, torradas, café e um pequeno vaso com uma única margarida. Ela entrou, colocou a bandeja na pequena mesa e me estudou com aqueles olhos penetrantes e gentis. Você está com problemas, disse ela. Não era uma pergunta. Estou bem, menti. Ela bufou. Eu administro esta pousada há 35 anos. Eu sei reconhecer problemas. Você não precisa me dizer o que aconteceu, mas deve saber que está segura aqui. Eu não deixo pessoas más machucarem pessoas boas. Não na minha propriedade. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Consegui sussurrar. Obrigada. Ela deu um tapinha no meu ombro e saiu. Comi o café da manhã lentamente, saboreando cada mordida. Foi a primeira gentileza que alguém me mostrou em semanas. Quando terminei, peguei meu telefone e disquei o número na carta de Haroldo Brennan. Advocacia Brennan, uma recepcionista atendeu. Meu nome é Juliana Reis. Preciso falar com o Dr. Brennan sobre o espólio da minha avó, Dora Reis. Houve uma pausa. Um momento, por favor. Haroldo Brennan tinha uma voz profunda e reconfortante. Senhora Reis, que bom que ligou. Eu estava tentando entrar em contato com você. Alguém ligou para o meu escritório há 3 semanas, alegando ser você, e tentou cancelar nosso compromisso. Eu nunca liguei para você, eu disse, meu coração afundando. Deve ter sido minha mãe. Eu suspeitava, a voz parecia mais velha. Fico feliz que esteja segura. Precisamos finalizar a transferência dos bens de sua avó. No entanto, devo informá-la de algo crucial. De acordo com os termos do testamento, se você falecer antes de assinar os documentos de transferência, a herança reverte para sua mãe Patrícia como parente mais próxima e, em seguida, para o filho dela, Diego. Sua avó foi muito específica sobre essa disposição. Ela queria garantir que você recebesse tudo, mas a lei exige um beneficiário substituto. Minha boca secou. Se eu morresse, Diego e Patrícia ficavam com tudo. Esse era o plano deles. Eles tentaram me matar para que pudessem reivindicar minha herança. Senhora Reis, você está bem? Dr. Brennan, eu disse cuidadosamente. Preciso lhe dizer uma coisa. Acredito que minha família está tentando me assassinar. Eu contei tudo a ele. O acidente, a mensagem de texto, ser expulsa de casa. Quando terminei, Haroldo ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, Senhora Reis, você precisa ir à polícia imediatamente e precisa vir ao meu escritório o mais rápido possível para assinar esses documentos. Uma vez que os bens forem legalmente transferidos para você, eles não podem se beneficiar da sua morte.
Eu vou, prometi. Mas primeiro preciso de provas. Aquela mensagem de texto não é suficiente. Preciso de mais evidências. Depois que desliguei, sentei-me na minha cadeira de rodas, olhando para a parede, pensando muito. Diego havia contratado alguém chamado Tony para sabotar meus freios. Se eu pudesse encontrar Tony, se pudesse fazê-lo confessar, teria a prova de que precisava. Mas como eu poderia encontrar um mecânico em uma cidade de 150 mil pessoas, eu não tinha recursos, nem conexões, nem como investigar. Naquela tarde, Constança bateu novamente. Desta vez, ela trouxe sopa e sanduíches. Ela também trouxe algo mais. Eu estava pensando sobre sua situação, disse ela. Eu talvez conheça alguém que pode ajudar. Meu neto Tiago costumava ser um detetive particular antes de se aposentar cedo. Ele tem apenas 36 anos, mas passou por algo que o fez largar o emprego. Ele mora aqui na cidade. Você gostaria que eu ligasse para ele? Eu não tinha muita escolha. Sim, eu disse. Por favor. Tiago chegou 2 horas depois. Ele era alto, talvez 1,88 m, com cabelos escuros, olhos azuis cansados e a postura cautelosa de alguém que tinha visto demais. Ele apertou minha mão e sentou-se à minha frente na pequena mesa. Constança me disse que você precisa de ajuda, disse ele. Ela também disse, você está em perigo. Eu mostrei tudo a ele. A carta do advogado, a foto da mensagem de texto de Diego. Contei a ele sobre o acidente e sobre ser expulsa. Contei a ele sobre a herança. Quando terminei, a expressão de Tiago era sombria e perturbada. Eu conheço seu irmão, disse ele baixinho, e eu sei do que ele é capaz. O que você quer dizer? Tiago respirou fundo. 3 anos atrás, eu estava noivo de uma mulher chamada Laura Teles. Ela era contadora. Trabalhava para a imobiliária do seu irmão, cuidando dos livros contábeis. Um dia, ela descobriu que Diego estava desviando dinheiro de seus clientes. Ela me disse que ia denunciá-lo às autoridades. Ele fez uma pausa, o maxilar contraído pela velha dor. 1 semana depois, Laura morreu em um acidente de carro. Os freios dela falharam. Ela caiu de uma ponte dentro do rio. A polícia considerou um acidente e encerrou o caso, mas eu sabia que não era. Eu larguei meu emprego como investigador e passei os 3 anos seguintes tentando provar que Diego a matou. Rastreei pagamentos da conta dele para um mecânico chamado Tony Riggs, mas Tony desapareceu, mudou-se para outro estado. Eu nunca consegui evidências suficientes para derrubar Diego. Eu me senti enjoada. Ele matou sua noiva e tentou me matar exatamente da mesma maneira. Tiago disse. Agora ele saiu do esconderijo porque acha que pode se safar novamente. Mas desta vez temos algo que eu não tinha antes. Temos um motivo, temos a herança e sabemos que Tony existe. Você pode encontrá-lo? Tiago assentiu lentamente. Eu ainda tenho contatos. Me dê um dia. Fiel à sua palavra, Tiago me ligou na manhã seguinte. Eu encontrei Tony Riggs. Ele está administrando uma oficina mecânica em Belo Horizonte, a cerca de 4 horas daqui. Precisamos ir falar com ele. Olhei para minha cadeira de rodas. Como? Eu dirijo, disse Tiago. E eu vou te ajudar. Faremos isso juntos. A viagem para Belo Horizonte foi longa e desconfortável. Cada solavanco na estrada enviava dor pela minha coluna. Mas Tiago foi paciente, parando quando eu precisava descansar, ajudando-me a entrar e sair da caminhonete sem me fazer sentir desamparada. Ele me contou mais sobre Laura enquanto dirigíamos, como ela adorava quebra-cabeças e romances de mistério, como ela queria abrir sua própria firma de contabilidade, como Diego havia roubado seu futuro. Encontramos a oficina de Tony escondida em uma área industrial de Belo Horizonte. Era um prédio pequeno e engordurado, com 2 baias de serviço e uma placa pintada na mão. O próprio Tony era um homem magro na casa dos 40 anos, com mãos manchadas de óleo e olhos nervosos. Quando ele nos viu aproximar, viu Tiago empurrando minha cadeira de rodas, a cor sumiu de seu rosto. Eu não quero problemas, disse Tony, recuando em direção à oficina. Tiago deu um passo à frente. Não estamos aqui para te machucar, Tony. Só queremos a verdade. Você sabotou os freios da Juliana porque Diego Reis te pagou. Você também sabotou os freios de Laura Teles 3 anos atrás. Eu sei que você fez isso e você vai confessar. As mãos de Tony tremiam. Eu não posso. Ele vai me matar. Ele vai nos matar se você não o fizer.
Eu disse baixinho. Por favor, estou te implorando. Ajude-nos a detê-lo. Tony olhou para mim por um longo momento. Então seus ombros caíram em derrota. Tudo bem, ele sussurrou. Eu vou te contar tudo. Diego me pagou 10 mil para fraudar suas linhas de freio com um mecanismo de falha retardada. Fez parecer desgaste normal e... rasgo. Eu fiz a mesma coisa no carro da Laura. Não me orgulho disso. Eu precisava do dinheiro. Tenho um filho para sustentar. Mas eu guardei registros. Guardei mensagens de texto. Eu testemunharei se vocês prometerem me manter seguro. O alívio inundou através de mim. Nós prometemos. Tiago passou 1 hora gravando a declaração de Tony em seu telefone, coletando cópias de mensagens, obtendo detalhes. Finalmente tínhamos o que precisávamos. Prova sólida de que Diego tentou me assassinar. Prova de que ele havia assassinado Laura. Tinha acabado. Poderíamos ir à polícia. Estávamos quase na caminhonete de Tiago quando ouvi pneus cantando. Um SUV preto entrou rugindo no estacionamento e parou bruscamente. Diego saiu, seguido por 2 homens grandes que eu não reconheci. Um era careca com braços tatuados. O outro usava uma jaqueta de couro e tinha uma cicatriz na bochecha. Diego sorriu para mim, um sorriso frio e terrível. Você achou que eu não notaria você perguntando por aí sobre o Tony? Eu estive te observando, irmãzinha, te seguindo o dia todo. E agora você tornou isso muito mais fácil, reunindo todo mundo em um só lugar. Tiago se moveu para a frente da minha cadeira de rodas. Diego, não faça isso. Tarde demais para isso, Diego disse. Todos vocês 3 vão desaparecer permanentemente. O homem careca, cujo nome eu descobriria mais tarde ser Vicente, agarrou Tiago antes que ele pudesse reagir. O homem com a cicatriz, Carlos, agarrou Tony, que soltou um grito de terror. Diego caminhou lentamente em minha direção, mãos nos bolsos, completamente calmo. Eu sentei congelada na minha cadeira de rodas, presa. Para dentro, ordenou Diego. Agora! Eles nos arrastaram para dentro da oficina. Vicente empurrou Tiago contra uma parede e amarrou suas mãos atrás das costas com lacres plásticos. Carlos fez o mesmo com Tony, que balbuciava desculpas e implorava por sua vida. Diego se agachou na frente da minha cadeira de rodas para que seus olhos ficassem no nível dos meus. Você não podia simplesmente desaparecer quietinha, não é? Ele disse. Você tinha que investigar. Tinha que brincar de detetive. Você tem alguma ideia de quanto dinheiro é 3 milhões, Juliana? É o suficiente para mudar minha vida inteira. O suficiente para pagar minhas dívidas, investir em propriedades, construir um império e você sempre foi a favorita do papai, sempre a boa filha, sempre aquela que a vovó Dora elogiava. Bem, adivinha, você não vai ganhar desta vez. Eu encontrei minha voz. Você matou a Laura. Diego se levantou, impassível. Laura foi um dano colateral. Ela não deveria ter bisbilhotado minhas contas. E você não deveria ter sobrevivido àquele acidente. Eu planejei perfeitamente. Paguei bem ao Tony para garantir que a falha do freio parecesse. Natural. Mas você teve sorte. Saiu apenas com algumas vértebras quebradas em vez de um pescoço quebrado. Então eu tive que pivotar. Convenci a mamãe de que você era um fardo. Tirei você de casa. Achei que você morreria de complicações ou se mataria de depressão. Mas não, você tinha que continuar lutando. Tiago olhou para ele. A polícia vai descobrir. Diego riu. A polícia considerou a morte de Laura um acidente 3 anos atrás. Eles vão considerar a sua da mesma maneira. Incêndio trágico em uma oficina mecânica. 3 pessoas mortas. Tão triste. Ninguém nunca vai conectar isso a mim. Foi quando entendi que ele ia queimar a oficina conosco dentro. Olhei para Tiago, que encontrou meus olhos com determinação sombria. Estávamos sem opções. Diego pegou o telefone e fez uma ligação. Está feito, disse ele para quem quer que tenha atendido. Venha agora. 10 minutos depois, uma mulher entrou na oficina. Meu estômago despencou. Era minha mãe, Patrícia. Ela olhou para mim sem emoção. Mãe, eu sussurrei. Você sabia? Patrícia suspirou. Claro que eu sabia. De quem você acha que foi a ideia? A traição foi uma faca girando no meu peito. Minha própria mãe. Diego gesticulou para o canto onde vários galões de gasolina estavam. Patrícia pegou um e começou a derramar gasolina pelo chão da oficina. Os vapores fizeram meus olhos lacrimejarem.
Carlos e Vicente espalharam mais combustível pelas paredes, bancadas de trabalho, ferramentas. Tony soluçava. Tiago permaneceu em silêncio, mas eu podia ver sua mente trabalhando, procurando por uma fuga que não existia. Por quê? Eu perguntei a Patrícia. Por que você me odeia tanto? Ela parou de derramar e olhou para mim. Porque você não é minha, você é filha da Helena. Sua preciosa mãe, Helena, a mulher que seu pai realmente amava. Quando ela morreu, Geraldo só se casou comigo porque precisava de alguém para te criar. Ele nunca me amou. Ele me comparava a ela todos os dias. E então você cresceu parecendo exatamente com ela. Doce, gentil, altruísta, Juliana. Todos te amavam. Seu pai te adorava. Dora deixou tudo para você. Mas fui eu quem ficou. Fui eu quem aturou o luto de Geraldo e suas comparações e sua frieza. E o que eu ganhei? Nada. Então, sim, quando Dora morreu e te deixou 3 milhões, eu decidi que merecia aquele dinheiro mais do que você. Diego concordou. Fizemos um plano. Ela largou o galão de gasolina vazio. Diego acendeu um fósforo. Pensei na minha avó Dora, no meu pai Geraldo, em todas as pessoas que me amaram, realmente me amaram, e percebi que Patrícia estava certa sobre uma coisa. Eu não era dela. Nunca tinha sido, e isso significava que eu não devia nada a ela. Diego jogou o fósforo. As chamas ganharam vida, correndo pelos rastros de gasolina. Em segundos, a oficina era um inferno. O calor foi instantâneo e avassalador. A fumaça encheu meus pulmões. Diego, Patrícia, Vicente e Carlos correram para fora, batendo a porta de metal atrás deles. Ouvi o barulho de uma corrente. Eles estavam nos trancando lá dentro. Temos que nos mover, Tiago gritou por cima do rugido das chamas. Ele lutou contra os lacres plásticos, mas eles resistiram. Tony estava gritando. O fogo se espalhou para as paredes, o teto. Eu mal conseguia respirar. Minha cadeira de rodas parecia uma jaula. E então, naquele momento de terror absoluto, algo dentro de mim se libertou. Eu não posso morrer aqui, pensei. Eu não vou morrer aqui. Agarrei os braços da cadeira de rodas e me levantei. Minhas pernas gritaram em protesto. A dor era cegante, mas meus pés tocaram o chão e sustentaram meu peso. Lembrei-me do que a doutora Pereira havia dito. O dano à minha coluna não era permanente. Com terapia, eu poderia potencialmente andar novamente. Eu não estava paralisada, eu só estava com muito medo e muito machucada para tentar, até agora. O medo é um motivador poderoso, assim como a raiva. Dei um passo trêmulo, depois outro. Tiago me olhou em choque. Juliana, você está andando. Preciso de algo afiado, eu ofeguei. Para te libertar. Através da fumaça e das chamas, avistei uma caixa de ferramentas em uma prateleira alta. Tropecei em direção a ela, cada passo uma agonia. Peguei um estilete e cambaleei de volta para Tiago. Minhas mãos tremiam enquanto eu cortava o lacre de plástico. No momento em que ele estava livre, Tiago pegou o estilete e libertou Tony. Nós três nos viramos para a porta. Estava engolida pelas chamas agora e trancada por fora. Janela! Tony gritou, apontando para uma pequena janela retangular no alto da parede dos fundos, a cerca de 2,5 metros do chão. Mal era grande o suficiente para uma pessoa passar, mas era a nossa única chance. Tiago arrastou uma bancada de metal para debaixo da janela e quebrou o vidro com uma chave inglesa. Levante o Tony, ele gritou para mim. Ajudei a impulsionar Tony, que era mais leve que Tiago. Tony se espremeu pela janela e caiu no chão do lado de fora. Então, Tiago se virou para mim. Você é a próxima. Eu balancei minha cabeça. Você é maior. Você precisa de mais espaço. Se eu for primeiro e ficar presa, nós dois morremos. Tiago xingou, mas viu minha lógica. Ele me levantou. Agarrei o batente da janela, ignorando o vidro, cortando minhas mãos e me puxei com uma força que eu não sabia que tinha. Caí de 2,5 metros e bati forte no chão, perdendo o fôlego. Tony me ajudou a rastejar para longe do prédio. Atrás de nós, a cabeça e os ombros de Tiago apareceram na janela. Ele era muito grande. Ele ia ficar preso. Vamos! Eu gritei. Com um rugido de esforço, Tiago torceu o corpo, raspou pelo batente da janela e caiu bem a tempo do teto da oficina desabar para dentro com um estrondo ensurdecedor. Nós três estávamos caídos no chão de terra, tossindo e ofegando, cobertos de fuligem e sangue, mas vivos.
Tínhamos escapado, por pouco. Mas Diego e Patrícia pensavam que estávamos mortos e isso nos dava uma vantagem. Pela primeira vez, desde que esse pesadelo começou, tínhamos a surpresa do nosso lado. Então meu telefone, que eu de alguma forma mantive no bolso durante tudo, vibrou com uma mensagem de texto. Era de Patrícia. Se você quer viver, venha para casa sozinha amanhã ao meio-dia. Transfira a herança para mim ou eu farei com que você desapareça de verdade. Eu ainda sou sua mãe, você me deve. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que tínhamos sobrevivido e estava me atraindo para outra armadilha. Sentamos na terra atrás da oficina em chamas, observando a fumaça preta subir para o céu noturno. Caminhões de bombeiros soavam ao longe, aproximando-se. Tiago pegou o telefone com as mãos trêmulas e ligou para a polícia, contando sobre o incêndio, mas não sobre Diego. Ainda não, precisávamos de um plano melhor. Eles sabem que estamos vivos, eu disse, mostrando a Tiago e Tony o texto de Patrícia. Tiago leu e xingou. Isso é uma armadilha. Eles querem você isolada. Eu sei, mas ela está certa sobre uma coisa. Eu preciso acabar com isso. Preciso enfrentá-los. Tony balançou a cabeça freneticamente. Você está louca? Eles vão te matar. Talvez, eu disse. Mas eu tenho uma ideia. Voltamos para Petrópolis na caminhonete de Tiago. Sentei-me no banco do passageiro, minhas pernas doendo, mas funcionais. Cada movimento doía, mas eu podia me mover. Eu podia andar. E isso mudava tudo. Na pousada, Constança quase desmaiou quando nos viu cobertos de cinzas e sangue. Ela nos trouxe água, toalhas e um kit de primeiros socorros. Enquanto Tiago limpava os cortes de vidro em minhas mãos, expliquei meu plano. Amanhã eu vou para essa casa sozinha, eu disse. Mas você vai me seguir, Tiago. Você vai se esconder do lado de fora e gravar tudo pela janela. Eu vou fazer Patrícia e Diego confessarem gravados. Quando tivermos isso, vamos direto para a polícia, com todas as evidências, o testemunho de Tony, a gravação, tudo. Isso é incrivelmente perigoso, disse Tiago. Eu sei, mas é a única maneira de garantir que eles enfrentem a justiça por Laura, por mim, por todos que eles machucaram. Tony concordou em ficar com Constança por segurança. Tiago e eu passamos o resto da noite nos preparando. Eu pratiquei andar, forçando minhas pernas a se lembrarem de como. A dor era constante, mas administrável. Pela manhã, eu conseguia andar lentamente sem apoio, embora cada passo me custasse. Às 11h45 do dia seguinte, fui até minha antiga casa na cadeira de rodas, escondendo minha capacidade de andar. Tiago já estava em posição, agachado sob a janela da sala com o telefone, pronto para gravar. Bati na porta. Patrícia a atendeu, o rosto uma máscara de fria satisfação. Garota esperta, disse ela. Entre! Diego não estava lá. Onde ele está? Eu perguntei. Resolvendo negócios, disse Patrícia vagamente. Ela me levou à mesa da sala de jantar, onde papéis estavam espalhados. Documentos de transferência da herança. Uma caneta estava ao lado deles. Assine, ela ordenou. Eu olhei para ela. Eu preciso saber por que você me odeia tanto. Se eu vou assinar minha vida, eu mereço a verdade. Patrícia riu amargamente. A verdade? Tudo bem, eu te darei a verdade. Eu odiei sua mãe, Helena, desde o momento em que a conheci. Ela era tudo o que eu não era. Bonita, gentil, sem esforço. Geraldo a idolatrava. Quando ela morreu, pensei que finalmente tinha uma chance. Casei-me com Geraldo. Eu te criei. Eu desempenhei o papel de esposa e mãe por 23 anos, mas nunca foi o suficiente. Ele amava o fantasma dela mais do que jamais me amou. E você, ela cuspiu, você é o fantasma vivo dela. Toda vez que Geraldo olhava para você, ele via Helena. Toda vez que Dora olhava para você, ela via sua amada nora. Eu era ora invisível. Então você decidiu me matar. Não, disse Patrícia. Eu decidi pegar o que deveria ter sido meu. Quando Dora morreu e deixou tudo para você, eu vi minha chance. Diego precisava do dinheiro também. Ele está se afogando em dívidas de maus investimentos. Então, planejamos juntos. Ele faria sua morte parecer um acidente. Nós herdaríamos. Simples. Mas eu sobrevivi. Você sobreviveu, Patrícia concordou. E eu tive que improvisar. Fazer você se sentir inútil, te expulsar.
Isso era para te quebrar. Você deveria desistir. Em vez disso, começou a investigar. Então agora temos que terminar isso da maneira mais difícil. A porta da frente se abriu. Diego entrou com Vicente. Senti gelo em minhas veias. Diego sorriu quando me viu. Olá, irmã. Pronta para morrer? Espere, disse Patrícia. Deixe ela assinar primeiro. Torne isso legal. Diego deu de ombros. Tudo bem, assine os papéis, Juliana. Então faremos isso rápido. E se eu recusar? Então faremos ser lento. Vicente rosnou. Peguei a caneta com as mãos trêmulas. Olhei para os documentos. 3 milhões transferidos para Patrícia Reis. Pensei no meu pai, na minha avó, em Laura, em todos. Diego e Patrícia haviam machucado. E pensei em Tiago lá fora, gravando cada palavra. Larguei a caneta. Não. O sorriso de Diego desapareceu. O quê? Eu me levantei da cadeira de rodas. Patrícia ofegou. Os olhos de Diego se arregalaram em choque. Eu estava de pé sobre meus próprios pés, encarando-os. Eu nunca vou te dar nada, eu disse. Você tentou me matar. Você assassinou Laura Telles. Vocês dois vão para a prisão. Diego avançou para mim. Naquele exato momento, Tiago quebrou a janela, vidros explodindo para dentro. Ele atingiu o chão rolando e se levantou com o telefone erguido. Eu tenho tudo em vídeo, ele gritou. A polícia já está a caminho. E eles estavam. A policial Sara Matos irrompeu pela porta da frente com outros 3 policiais, armas em punho. Parados, ela comandou. Diego e Vicente congelaram. Patrícia levantou as mãos lentamente, o rosto pálido. Tiago correu para o meu lado enquanto a policial Matos se aproximava. Recebemos uma chamada sobre uma agressão em andamento, disse ela, junto com um bocado de evidências enviadas ao nosso departamento na última hora. Tiago havia enviado tudo enquanto esperava do lado de fora. A confissão de Tony, as mensagens de texto, a gravação da confissão de Patrícia, tudo. Nós os pegamos. Mas Diego não havia terminado. Ele apontou para mim e riu loucamente. Policial, você entendeu tudo errado. Minha irmã tem conspirado com este homem, Tiago, para roubar nossa herança de família. Eles fingiram os ferimentos dela. Eles fabricaram evidências. Eu posso provar. Ele pegou uma pasta e entregou à policial Matos. Dentro havia e-mails impressos entre mim e Tiago discutindo um plano para forjar meu acidente e incriminar Diego. Extratos bancários mostrando que eu supostamente havia pago a Tiago 20 reais. Era tudo falso, mas parecia convincente. Isso é fabricado, protestou Tiago. É mesmo, Diego disse suavemente. Ou a sua gravação é fabricada, qualquer um pode editar áudio hoje em dia. Minha irmã é uma mulher manipuladora que o virou contra sua própria família. Policial, Patrícia começou a chorar dramaticamente. Minha pobre filha tem problemas mentais. Ela sempre foi instável. Agora ela está nos acusando de coisas terríveis para conseguir atenção e dinheiro. A policial Matos olhou entre nós, a incerteza cruzando seu rosto. A evidência falsa que Diego havia preparado era completa. Este era o plano B dele. Se ele não pudesse me matar, ele destruiria minha credibilidade. Senhora, ela disse para mim com cuidado, vou precisar que você venha à delegacia para responder a algumas perguntas. Não, eu gritei. Ele matou Laura Telles 3 anos atrás. Pergunte a Tiago. Mas antes que alguém pudesse responder, Tony irrompeu pela porta da frente ainda aberta, respirando com dificuldade. Esperem, ele gritou. Eu tenho provas. Ele ergueu o telefone e tocou um vídeo. O vídeo mostrava Diego na antiga oficina de Tony, 3 anos atrás, entregando a Tony um envelope de dinheiro. A voz de Diego era clara. Bom trabalho no serviço de freio da Laura Telles, Tony. Certifique-se de que este próximo no carro da Juliana pareça tão natural quanto. A sala ficou em silêncio. O rosto de Diego ficou pálido. O vídeo tinha uma marca de data. Era inegável. Patrícia soltou um pequeno gemido. Vicente lentamente levantou as mãos mais alto. A expressão da policial Matos endureceu. Diego Reis. Patrícia Reis. Vocês estão presos por conspiração para cometer assassinato. Vicente, seja lá quem você for, você está preso como cúmplice. Enquanto liam os direitos de Diego, ele se virou para me olhar. Seu rosto estava cheio de ódio. Você deveria ter morrido, ele sibilou. Mas eu não morri, eu disse calmamente.
E agora você vai pagar por tudo. Eles levaram Diego e Patrícia algemados. Mas quando a policial Matos estendeu a mão para Vicente, ele de repente puxou uma arma da jaqueta. Ele me agarrou antes que alguém pudesse reagir, pressionando a arma na minha cabeça. Todo mundo para trás ou ela morre, Vicente gritou. Os policiais sacaram suas armas. Tiago congelou. Vicente me arrastou para trás em direção à porta, usando-me como escudo. Seu braço em volta do meu pescoço estava me sufocando. Eu mal conseguia respirar. Vicente, pense sobre isso, a policial Matos disse. Você não quer adicionar assassinato de policial às suas acusações. Eu não me importo mais, Vicente gritou. Você sabe quem eu sou. Eu sou irmão da Patrícia. Essa herança deveria ser dividida em 3. Diego e Patrícia me prometeram uma parte. Agora tudo se foi. Então Vicente era família também. Outra traição. Outra pessoa que me via como nada além de um obstáculo para o dinheiro. Seu aperto se intensificou. Pontos pretos dançaram na minha visão. Mas eu não estava mais indefesa. No meu trabalho como enfermeira de pronto-socorro, eu havia sido treinada em autodefesa para lidar com pacientes violentos. Eu tinha essas habilidades e tinha a surpresa. Vicente não sabia que eu era forte o suficiente para lutar. Eu bati meu cotovelo para trás em suas costelas o mais forte que pude. Ele grunhiu, seu aperto afrouxando o suficiente. Eu me virei, agarrei seu pulso com as 2 mãos e empurrei a arma para longe da minha cabeça. A policial Matos atirou. O tiro atingiu Vicente no ombro. Ele gritou e largou a arma. Eu me joguei para longe enquanto os policiais o cercavam, derrubando-o com força. Caí no chão, ofegante. Tiago correu para mim, ajudou-me a sentar. Você está bem? Eu assenti, incapaz de falar. Tinha acabado. Finalmente acabado. Vicente foi colocado em uma ambulância, algemado à maca, gritando sobre traição e dinheiro. Diego e Patrícia foram colocados em carros de polícia separados. Enquanto eles se afastavam, fiquei no gramado da frente da minha casa de infância. Tiago ao meu lado e não senti nada. Sem tristeza, sem alívio, apenas vazio. A policial Matos se aproximou com um bloco de notas. Vamos precisar de depoimentos detalhados de todos vocês. Esta será uma longa investigação. Nas 3 horas seguintes na delegacia, contei tudo a eles. Tony corroborou cada detalhe. Tiago forneceu suas evidências sobre o caso de Laura Telles. Os detetives ouviam com expressões cada vez mais sombrias. Quando terminei, o detetive Marcus Kane, um investigador veterano com cabelos grisalhos e olhos cansados, recostou-se e balançou a cabeça. Este é um dos piores casos de violência familiar que eu já vi, ele disse. Vamos garantir que eles nunca mais machuquem ninguém. A promotora, uma mulher perspicaz chamada Ângela Matos, garantiu-me que tinham provas suficientes para múltiplas acusações. Tentativa de homicídio, conspiração para cometer homicídio, fraude, incêndio criminoso e, no caso de Laura, homicídio doloso. Diego, Patrícia e Vicente foram todos mantidos presos sem fiança. O julgamento levou 4 meses para ser preparado. Durante esse tempo, morei tranquilamente em um pequeno apartamento que aluguei com um adiantamento da minha herança, que Haroldo Brennan me ajudou a garantir. Passei por fisioterapia intensiva e aprendi a andar sem dor. Voltei a trabalhar em tempo parcial no Hospital Santa Maria. Meus colegas de trabalho me receberam de volta com lágrimas e abraços. Eles tinham ouvido sobre o acidente, mas não toda a verdade. Eu mantive os detalhes em particular. Tiago se tornou meu amigo mais próximo. Nos encontrávamos para tomar café semanalmente, conversando sobre tudo e nada. Ele me contou mais sobre Laura, mostrando-me fotos de seu sorriso brilhante e olhos gentis. Eu gostaria de tê-la conhecido. Ela teria sido minha cunhada se Diego não tivesse destruído esse futuro. O julgamento foi realizado no final de novembro. Sentei-me no tribunal todos os dias, observando enquanto a promotoria desmantelava sistematicamente a vida de Diego e Patrícia. Testemunha após testemunha depôs. Tony subiu ao tribunal e confessou ter sabotado ambos os veículos, nomeando Diego como quem pagou e ordenou os golpes. Um contador forense mostrou como Diego havia desviado mais de 200 milhões de clientes. Um especialista em perícia digital provou que os e-mails que Diego usou para me incriminar foram criados em seu computador poucas horas antes de sua prisão. Quando Patrícia subiu ao tribunal em sua própria defesa, seu advogado tentou pintá-la como uma vítima da manipulação de Diego.
Mas, sob interrogatório, a natureza fria de Patrícia emergiu. Ela admitiu que me odiava desde a infância. Ela admitiu que sabia dos planos de Diego. Ela admitiu que o ajudou porque acreditava que merecia o dinheiro mais do que eu. O júri deliberou por 6 horas. Quando retornaram, os veredictos foram unânimes. Culpado de homicídio doloso pela morte de Laura Telles. Culpado de tentativa de homicídio de Juliana Reis. Culpado de incêndio criminoso. Culpado de peculato. Culpado de conspiração. Condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Patrícia Reis, culpada de conspiração para cometer homicídio, culpada de tentativa de homicídio, culpada de cumplicidade em incêndio criminoso, condenada a 45 anos de prisão. Vicente Kramer, culpado de tentativa de homicídio, agressão com arma mortal, incêndio criminoso, condenado a 30 anos de prisão. Eu os observei sendo levados algemados. Diego olhava fixamente para a frente, o rosto inexpressivo. Patrícia olhou para mim uma vez e em seus olhos eu vi não remorso, mas ressentimento. Mesmo agora, ela me culpava por seu destino. Vicente soluçava. Do lado de fora do tribunal, repórteres me cercaram com câmeras e perguntas. Eu dei uma breve declaração. A justiça foi feita por Laura Telles e por cada pessoa que meu irmão e minha mãe prejudicaram. Isso é tudo o que tenho a dizer. Tiago me levou para casa. Sentamos em sua caminhonete por um tempo, sem falar. Finalmente, ele disse: Laura teria gostado de você. Eu teria gostado dela também, respondi. O que você vai fazer agora? Viver, eu disse. Viver de verdade? Pela primeira vez na minha vida, estou livre deles. Livre para ser eu mesma. Livre para construir algo bom com essa herança que Dora me deixou. Livre para honrar meu pai e minha avó, sendo a pessoa que eles acreditavam que eu poderia ser. 6 meses após o término do julgamento, eu estava no lobby da recém-inaugurada Fundação Helena Reis, em homenagem à minha mãe. A fundação fornecia serviços de apoio, aconselhamento e assistência financeira a vítimas de violência doméstica e abuso familiar. Estava alojada em um prédio reformado no centro da cidade, com janelas claras, móveis confortáveis e uma equipe de 8 conselheiros e assistentes sociais dedicados. Constança, que havia se tornado como uma avó para mim, sentou-se em uma cadeira perto da janela, radiante de orgulho. Tiago estava ao meu lado, usando um terno para a ocasião. Ele havia saído da aposentadoria para trabalhar como diretor de segurança e defesa das vítimas da fundação, usando suas habilidades investigativas para ajudar pessoas em perigo. Também estabelecemos o Fundo de Bolsas Laura Telles, fornecendo ajuda financeira a estudantes de contabilidade na faculdade local. A primeira beneficiária foi uma jovem que me lembrava muito Laura na foto que Tiago havia me mostrado. De olhos brilhantes, determinada, cheia de potencial. Minha recuperação física estava completa. Eu andava sem dor. Eu corria 3 manhãs por semana. Eu havia retornado à enfermagem em tempo integral no Santa Maria, especializando-me em cuidados de trauma. Cada paciente que eu ajudava parecia uma pequena vitória sobre as pessoas que tentaram me destruir. A herança, após taxas legais e impostos, me deixou com pouco mais de 2 milhões de reais. Guardei 500 mil para mim, investi sabiamente e doei o restante para a fundação e o fundo de bolsas. Dinheiro, eu aprendi, era apenas papel. O que importava era o que você construía com ele. E eu estava construindo algo que duraria mais do que eu. Algo que ajudaria as pessoas da maneira que eu gostaria que alguém tivesse me ajudado quando eu estava quebrada e sozinha naquele quarto de pousada. No primeiro aniversário do meu acidente, dirigi até a Serra de Petrópolis, até o local onde meu carro havia caído. Alguém havia substituído o guardrail danificado. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para a ravina, onde quase morri. A árvore em que meu carro bateu ainda tinha uma cicatriz do impacto. Eu estou viva, eu disse em voz alta para o vento. Você tentou me matar, Diego. Você e a mamãe tentaram me quebrar, mas eu ainda estou aqui. E eu venci. Juliana Reis, a garota que você achava fraca, indefesa e inútil, acabou sendo mais forte do que vocês dois juntos. Voltei para o meu carro, onde Tiago esperava. Pronta? Ele perguntou. Pronta, eu disse. Dirigimos até o cemitério onde meu pai e minha avó estavam enterrados lado a lado. Coloquei flores em ambos os túmulos. Margaridas frescas para Dora.
Rosas brancas para Geraldo. Eu fiz o que você me ensinou, pai. Eu sussurrei. Eu sobrevivi. Eu revidei. Eu protegi as pessoas que você amava. E vovó, eu usei seu presente para construir algo bonito. Algo que ajudará as pessoas por anos vindouros. Obrigada por acreditar em mim. O sol estava se pondo quando saímos do cemitério, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um dos clientes da fundação. Uma mulher que havia escapado de um casamento abusivo com nossa ajuda. A mensagem dizia simplesmente: Obrigada por salvar minha vida. Eu sorri. Era assim que a cura se parecia. Não esquecendo a dor, mas transformando-a em algo significativo. Não apagando as cicatrizes, mas usando-as como prova de sobrevivência. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento com uma xícara de chá, olhando para uma foto emoldurada do meu pai me segurando quando bebê. Na foto, ele estava sorrindo para mim com tanto amor, tanto orgulho. Toquei o vidro suavemente. Eu consegui, pai, sussurrei. Eu realmente consegui. E pela primeira vez em um ano, senti-me verdadeiramente em paz. 2 anos depois que tudo desmoronou, me vi diante de uma sala cheia de pessoas em uma conferência sobre violência doméstica e abuso familiar. Eu havia sido convidada para falar sobre minha experiência, para compartilhar minha história com conselheiros, assistentes sociais e sobreviventes. Falar em público me aterrorizava, mas eu aprendi que coragem não era a ausência de medo. Era seguir em frente, apesar dele. Eu contei tudo a eles: o acidente, a traição, a descoberta da herança, o incêndio, o julgamento, a cura. Quando terminei, a sala estava em silêncio. Então uma mulher na terceira fileira se levantou e começou a aplaudir. Outros se juntaram a ela. Logo a sala inteira estava de pé, aplaudindo. Muitos estavam chorando. Depois, dezenas de pessoas se aproximaram de mim com suas próprias histórias. Um homem cujo irmão havia roubado seu negócio. Uma mulher cujos pais a renegaram por denunciar seu abuso financeiro. Uma adolescente cuja família tentou forçá-la a um casamento. Cada história era diferente, mas a dor era a mesma. A traição da confiança, o estilhaçar da segurança, o longo caminho para a recuperação. Dei a cada pessoa meu cartão da Fundação Helena Reis. Ouvi a dor delas. Eu lhes disse o que havia aprendido. Que a sobrevivência era possível. Que a cura era real. Que eles eram mais fortes do que imaginavam. Naquela noite, Tiago e eu jantamos em um pequeno restaurante no centro. Com massa e vinho, conversamos sobre expandir a fundação para outras cidades. Discutimos a contratação de mais funcionários. Rimos sobre Constança, que aos 72 anos havia decidido ser voluntária na fundação 3 dias por semana porque ficar sentada em sua pousada era entediante. Você construiu algo incrível, disse Tiago. Laura estaria orgulhosa. Eu estou orgulhoso. Fizemos isso juntos. Lembrei-o. Eu não teria sobrevivido sem você. Ele sorriu. Você teria encontrado um caminho. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Juliana. Pensei sobre força. Por tanto tempo, eu acreditei que força significava nunca precisar de ajuda, nunca mostrar fraqueza, nunca desmoronar. Mas eu aprendi diferente. Força real era pedir ajuda quando você precisava. Força real era se levantar depois de ser derrubado. Força real era escolher construir em vez de destruir, curar em vez de ferir, perdoar a si mesmo por ser humano. Eu nunca me reconciliei com Patrícia ou Diego. Eles enviaram cartas da prisão pedindo dinheiro, perdão, visitas. Queimei as cartas sem ler. Algumas feridas não cicatrizam através da reconciliação. Alguns relacionamentos são venenosos demais para serem salvos. E tudo bem. Deixar ir a família tóxica não foi um fracasso. Foi uma forma de amor próprio. Vicente morreu na prisão após 18 meses, esfaqueado por outro detento em uma briga por cigarros. Não senti nada quando ouvi a notícia. Nem tristeza, nem satisfação. Apenas um reconhecimento distante de que ele havia feito suas escolhas e enfrentado as consequências. Diego passaria o resto da vida atrás das grades. Patrícia teria 92 anos se vivesse para ver a liberdade. Eu esperava que eles passassem todos os dias pensando no que haviam perdido. Não o dinheiro, mas a chance de serem seres humanos decentes. A chance de amar e ser amado. A chance de construir algo significativo.
Quanto a mim, eu tinha tudo o que eles nunca poderiam ter: paz, propósito, pessoas que genuinamente se importavam comigo. Uma vida construída na verdade em vez de mentiras, na generosidade em vez de ganância, na coragem em vez de crueldade. Eu ainda trabalhava como enfermeira. Eu ainda corria 3 manhãs por semana, minhas pernas fortes e saudáveis agora. Eu ainda tinha dias difíceis quando as memórias voltavam, quando eu acordava de pesadelos sobre oficinas em chamas e falhas nos freios. Mas esses dias eram menos frequentes agora. E quando eles vinham, eu tinha Tiago, Constança, meus colegas de trabalho e a comunidade de sobreviventes que eu havia construído através da fundação. Eu nunca estava sozinha. No 3º aniversário do acidente, voltei à Serra de Petrópolis uma última vez. Fiquei no guardrail, olhei para a ravina e disse adeus à mulher que eu era antes da queda. A mulher que acreditava que a família era tudo. A mulher que se sacrificou para agradar pessoas que não mereciam seu amor. A mulher que tinha medo de sua própria força. Eu não sou mais aquela mulher, eu disse ao vento, e nunca mais serei. Virei as costas para a ravina e caminhei para o meu carro sem olhar para trás. O passado estava atrás de mim. O futuro se estendia à frente, cheio de possibilidade e luz. Eu sobrevivi à queda. Eu sobrevivi à traição. Eu sobrevivi ao incêndio. E agora eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava prosperando. Enquanto dirigia para casa naquela noite, pensei no que diria a alguém que estivesse enfrentando sua própria traição familiar. Seu próprio momento de desespero. Eu lhes diria isso. Você é mais forte do que imagina. As pessoas que te machucaram não te definem. Suas cicatrizes são prova de sua sobrevivência, não de sua fraqueza. E a vida após a traição. Vida bonita, significativa e alegre. Você só precisa ser corajoso o suficiente para reivindicá-la. Eu reivindiquei a minha. E todo santo dia eu acordo grata por estar viva para vivê-la. Então, deixe-me perguntar a você, se você chegou até aqui na minha história, você já enfrentou traição de alguém em quem confiava completamente? Como você encontrou forças para seguir em frente? Eu adoraria ouvir sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está passando por sua própria escuridão agora. Se esta história ressoou com você, se lhe deu esperança ou fez você pensar de forma diferente sobre família, sobrevivência e força, por favor, clique no botão de curtir. Inscreva-se neste canal para mais histórias reais de resiliência e redenção. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que pode sobreviver a qualquer coisa que a vida lhe atire. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por fazer parte desta comunidade. E lembre-se, não importa o que você esteja enfrentando agora, você não está sozinho. Você é mais forte do que imagina. E você merece uma vida cheia de paz, propósito e pessoas que realmente te amam. Cuidem-se. Sejam gentis uns com os outros. E nunca, jamais desistam.